Oi, Ares, eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e neste vídeo nós teremos para vocês uma mensagem intuitiva e atemporal para qualquer posicionamento que você tenha o signo de Ares no seu mapa, algum planeta na casa 1, ou se você lida com Ares, aqui pode ter uma mensagem para você também. Lembrando que é uma mensagem para o coletivo, ela não vai falar com todos, então eu peço, por favor, seu discernimento e a sua sabedoria para escutá-la. Eu te desejo uma boa leitura. Se esse vídeo te ajudar e contribuir aí com o seu processo de expansão de consciência e de reflexão para sua vida, você pode ficar à vontade também para contribuir com este canal. Então vamos lá, vamos ver aí qual a mensagem para vocês. Por favor, qual a mensagem para Ares? Ares, casa 1. Mensagens aladas. A iniciação e o consulado de Saint-Germain. A luz do mundo. A cachoeira. Gente, eu acho que eu tive um déjà vu aqui, eu falei isso pra algum signo, não vou lembrar agora. Acho que foi semana retrasada que eu gravei, não lembro. Aqui tem, pra alguns, gente, tem uma mensagem pra um batismo, tá? Eu não sei se aqui pra alguns tem uma mensagem específica, eu vou trazer essa mensagem. Eu não sei se de alguma forma você pertence à religião de matriz africana, né? Talvez aí ao candomblé ou a umbanda. Aqui tem uma questão específica, alguns vão batizar na cachoeira. Essa mensagem é bem específica, tá? Aqui alguns vão passar por um batismo na cachoeira. Agora, para você que não é isso especificamente, tem para alguns tem um batismo mesmo, dentro de um aspecto religioso. Você está sendo convidado e a partir desse batismo específico, é como se você estará passando por uma preparação para exercer um cargo de autoridade espiritual. Isso está nos seus caminhos. Aqui alguns arianos estão sendo preparados, inclusive em termos energéticos e espirituais, de uma forma um pouco mais sutil, e obviamente isso está sendo refletido na matéria, mas essa preparação ela envolve para que você possa chegar em algum momento da sua vida com uma posição de autoridade espiritual, dentro de algum aspecto religioso para alguns. Se a gente não fala de algo religioso, aqui alguns estarão passando por uma iniciação, algo de ordem iniciática mesmo, atrelado a uma ordem específica. Não sei se você participa de alguma ordem, né? Algo relacionado a estudos esotéricos ou teosóficos, não sei, mas para alguns tem um batismo, não é o batismo, para alguns é um batismo religioso e para outros é uma iniciação. Opa, peraí, voltando aqui. E, enfim, então assim, a mensagem inicial que nós temos é essa, para alguns arianos. Aqui tem alguns que serão uma autoridade espiritual. Você está sendo preparado para isso. Eu senti muito a carta do Buda se prepara aqui. A gente não fala especificamente de uma autoridade, porque essa mensagem ela pode ser mais específica, né? Aqui nós falamos sobre uma referência dentro daquilo que você faz. Essa carta da iniciação e o consulado de Saint-Germain, ela está atrelada a questões de ordem espiritual, mas não necessariamente isso pode ser alguma comunicação que você recebe para tomar posse de algum cargo de autoridade na sua vida, na sua vida profissional. Então, por exemplo, se você leciona dentro de uma universidade, aqui alguns receberão uma comunicação e, por exemplo, seleciona já um tempo significativo e surgiu uma possibilidade de você ser coordenador desse curso que você leciona. Então aqui alguns estarão sendo convidados para isso. Aqui tem uma autoridade dentro de algo. Se a gente não fala de algo espiritual,
é uma preparação para que você possa ser autoridade dentro de alguma coisa que está atrelada ao seu campo profissional. E com a carta da cachoeira aqui especificamente, independente de em qual grupo que você se encontra, aqui a gente fala de algo que vai mexer muito com as suas emoções. Agora, tem um outro detalhe aqui. E isso, intuitivamente falando, com essa questão do consulado de Saint-Germain, pensando numa estrutura, para alguns, principalmente algo que envolve estrutura jurídica, não veio carta de justiça, mas intuitivamente para alguns, se você está aguardando uma resposta de algo burocrático e que vai fazer com que você, de alguma forma, saia de um período na sua vida em que você estava um pouco mais fechado, mais recluso, aqui essa mensagem ela chega para você. E independente de qual grupo, você está passando por um momento bem emocional na sua vida. Áries, um 10 de ouros, 10 de ouros, não sei se a carta mostrou, enfim. Um rei de ouros, 3 de copas, olha, um as de copas com um eremita. Esse 10 de ouros com o rei de ouros reforça pra mim que não necessariamente isso é algo atrelado ao seu campo espiritual, tá? Para alguns, de fato, é uma grande possibilidade de você se tornar referência e com uma autonomia e uma independência profissional e financeira muito grande na sua vida, fazendo você celebrar uma conquista. E isso vem após um período em que você passou por um momento na sua vida mais reflexivo e mais introspectivo, que te trouxe muita maturidade, inclusive uma maturidade das suas próprias emoções, né? Numa outra perspectiva, isso fala pra mim também, pra quem é uma questão de uma iniciação espiritual, essa preparação que você está passando, que tá fazendo de alguma forma nesse período de preparação, que é uma preparação da vida, né? A preparação da vida, ela fala sobre o nosso ganho de maturidade, daquilo que a gente precisa ir deixando mais maduro nas nossas emoções. E essa preparação que você está passando, de um ganho de maturidade, de reflexão sobre a sua vida, é exatamente essa preparação também que está te conduzindo a esse caminho de uma autoridade espiritual. Mas primeiro é como se a vida estivesse orquestrando as coisas na matéria. Aqui, gente, é o seguinte, para pessoas que se identificam com essa questão de uma iniciação espiritual, é como se, de alguma forma, aqui arianos conectados a essa mensagem têm no seu destino, e essa mensagem é mais específica, né? Uma autoridade no mundo campo espiritual. Se a gente não fala no campo espiritual especificamente, você é uma pessoa que é um conselheiro nato. E isso está atrelado à sua sabedoria divina perante as coisas que você viveu. Isso está nos seus caminhos, mas principalmente para você que vinha passando por questões financeiras mais desafiadoras na sua vida, primeiro é como se estivesse sendo orquestrado perante o seu trabalho, né, e a sua própria maturidade interna, questões internas emocionais, enfim, para que você tenha um crescimento significativo na matéria, porque isso vai ser muito importante para você, dentro do seu caminho, que você de alguma forma tem para trilhar na sua vida. Porque aqui alguns, dentro desse propósito de uma autoridade específica, aqui alguns têm esse caminho para trabalharem com questões de instituições sociais. Exatamente. Essa posição que de alguma forma, em algum momento você vai ter na sua vida, se isso não chegou para você ainda, de uma referência em algo, isso vai permitir, principalmente se você tem, se você sabe que você tem isso como algum propósito na sua vida, né? Ou uma missão, não sei, para alguns essa mensagem. Isso vai permitir com que você trabalhe dentro de uma questão de instituição, podendo beneficiar famílias.
Por isso que, de alguma forma, primeiramente, o seu campo profissional, ele será reajustado na sua vida. E aqui também a gente fala de uma possibilidade de você poder levar para a sua família uma estrutura financeira mais sólida. Áries, um as de espadas. Bom, vamos continuar aqui. Um as de espadas, que mais? Aqui, para quem é uma questão de uma comunicação de algum órgão específico institucional que você estava aguardando, que está atrelado a questões burocráticas de dinheiro ou de serviço, aqui essa comunicação chega para você. 5 de copas, a lua, um 9 de paus, a torre, bom, Áries, aqui, quando eu mencionei sobre você estar passando por um momento muito emocional na sua vida, isso está atrelado a questões de ordem pessoal suas que você está vivendo, que é muito particular. E isso está paralelo a essa questão específica que está sendo trazida nessa mensagem. Aqui alguns arianos estão passando por um período muito emotivo. E eu não sei especificamente do que se trata isso. Eu vejo algo muito emotivo na sua vida. É muitas emoções. Aqui são, aliás, são muitas emoções que você está vivendo. Aqui eu sinto uma mistura de alegria, de felicidade, mas ao mesmo tempo um lamento, uma tristeza, enfim. Aqui, para você que é uma causa de justiça, aqui você foi muito resistente. Muito resistente. E agora, aqui, para alguns, é uma comunicação que chega depois de um tempo significativo. Houve bastante resistência da sua parte para ter os seus direitos perante isso especificamente. Agora, se não é isso, se a gente fala de algo, ou para alguns, um batismo de fato, ou de alguma posição específica que você terá reconhecimento no seu campo profissional, de alguma posição de autoridade, você vai ter esse reconhecimento específico na sua vida, mas paralelo a isso tem um período muito emocional que você está vivendo. Muito emotivo. Para alguns, esse período mais emotivo que você está passando, de alguma forma, diz respeito à sua relação com algum pai. Ou alguém de mais, alguma pessoa idosa na sua família. Nossa, gente, são muitas emoções. São muitas emoções. Aqui, isso que chega na sua vida, também tem aqui um convite para participar de um grupo espiritual, né? Para muitos, ou isso é religião, atrelado a uma religião específica, ou isso está atrelado a alguma ordem específica, não sei. Mas aqui tem arianos passando, eu sentia muito a carta da morte aqui, passando por uma transformação muito grande, que está atrelado a uma questão ancestral materna sua. Questões sendo ressignificadas da sua ancestralidade materna. E essas questões específicas muito atreladas ao campo profissional. Então, por exemplo, se você é essa pessoa que está adquirindo algum cargo,
de autoridade no seu campo profissional, isso é uma grande transformação para a sua ancestralidade materna, porque muito provavelmente nessa ancestralidade, possivelmente pode ter tido questões de escassez financeira, né? A paz, múltiplos amores, o guia, nossa, tá, vamos lá. Agora a mensagem aqui teve um outro rumo, que eu já tava sentindo isso mesmo, mas aqui o oráculo confirmou, né? Aqui alguns estão se relacionando em triângulos, né? Eu não sei se esse é o seu desejo. Pode ser. Pode ser relacionamentos, para alguns relacionamentos casuais, pode ser relacionamento aberto. Agora, para outros, não. Para outros, você está se relacionando com alguém que é casado. E possivelmente você não saiba, né? Se você está atrelado, isso está atrelado às suas próprias escolhas, é uma coisa, mas para outros, não. Para outros, você está se relacionando com alguém que tem já um comprometimento. Essa pessoa ela já tem um comprometimento. E para alguns tem até filho de outro casamento. Então, assim, enfim. Então, aqui é uma mensagem à parte que veio, tá? Agora, sobre essa preparação que você está passando, você está sendo muito guiado. Aqui tem uma guiança muito forte, tá? Para essa preparação que você está passando ou algo que você vem vivendo na sua vida que vai te levar rumo a um cargo de autoridade. Aqui tem uma guiança. Aqui, em termos de guiança espiritual, me veio uma mensagem aqui, tá? Pode ser que isso sirva para alguém. Tem uma guiança atrelada a questões de cultura celta. Essa questão de guiança, eu não sei se você se identifica com isso, mas eu vou passar, porque para alguns pode ser, né? Eu não sei se você se identifica com Odin. Aqui eu olhei para a carta do eremita com um guia, eu me lembrei muito disso. Tem uma guiança, assim, para quem se identifica, né? Tem também, para você que é da religião de matriz africana, né? Principalmente Umbanda, essas religiões que estão atreladas ao culto das entidades, tem uma guiança de preto velho. Eu escutei um nome, eu não sei se isso vai fazer sentido, eu escutei Serafino. Enfim. Bom, Áries, é importante você saber que o seu campo profissional, ele vai sofrer ou ele já está sofrendo uma grande, olha, chuva de prosperidade, uma grande alteração. E aqui você vai receber uma mensagem, uma comunicação que vai beneficiar ou diretamente o seu campo profissional para você que vai ter uma subida de cargo dentro de algum local que você se encontra. E aqui alguns têm uma questão de representatividade, tá? Tem uma questão muito específica aqui, alguns tem uma questão de diplomata. Eu não sei para que isso vai servir, mas para alguns tem. Ou, principalmente se a gente fala de cargo de justiça, aqui tem uma questão de uma autoridade dentro de um cargo que envolve questões de diplomacia, de justiça, questões que estão atreladas a algo governamental. Isso é muito específico. Agora, independente da sua carreira, tem essa mensagem e também tem algo relacionado a uma autoridade espiritual. Bom, aí também lembrando que aqui, esse período emocional que você está passando é em detrimento de alguma torre que você teve aí na sua vida, alguma estrutura que pode ter vindo abaixo, né? E para alguns isso pode envolver questões familiares. Mas toda essa transformação que está acontecendo na sua vida ou está para acontecer, isso te leva a um período de descanso, mas é um descanso emocional.
Bom, vamos lá, vamos ver aqui qual que é o conselho para Áries. Olha, nossa, de novo a energia da torre. É uma bênção oculta. Verdades, revelações, surpresas. Bom, para você que está enfrentando aqui tem uma questão específica, tá? Para você que já é uma causa de justiça de muito tempo, aqui tem algumas pessoas que foram muito resistentes, mas estavam no ponto já de, tipo, sabe aquela coisa assim, eu já não aguento mais. Para alguns tem isso, tá? Mas agora chega. Como se fosse uma surpresa mesmo. Se não é uma questão de justiça, algo que você já vinha esperando e que talvez, mesmo você estando resistente, ainda tinha talvez um lamentar, não sei. Agora chega na sua vida. E aqui tem uma coisa específica. Alguns estavam tentando gravidez. Aqui com 2 luas aqui tem uma mensagem para pessoas que estavam tentando gravidez, mas não conseguiam. E agora chega, mas tem algo muito específico. Chega perante algum encontro casual que você terá. Bom, Áries, eu desejo que essa mensagem tenha te ajudado. Nós nos vemos. Um grande abraço.